Continuando com os livros da prateleira de literatura fantástica, tem alguns que eu ainda não mostrei e tem alguns que eu já fiz vídeo a respeito, então vou ser rápida, vou mostrar e falar muito rápido, como esse aqui, por exemplo, O Homem que Foi Quinta-feira, do Chesterton, que tem um vídeo a respeito. Esse aqui, que eu mostrei no vídeo de Literatura Fantástica 1, Contos Fantásticos do Maupassant, que tem as duas versões do famoso conto dele, o Orla. E nesse livro é que eu fiquei sabendo que existem duas versões desse conto. É bom até para o leitor poder comparar. Tem esse aqui que eu também já mostrei num outro vídeo, A Casa do Passado, que é uma seleta feita pela Heloísa Seixas. Ela traduziu e selecionou 10 contos desse escritor inglês, Algernon Blackwood. Infelizmente, eu acho que esse é o único livro que tem dele em português, eu não conheço o outro. Quem souber, me avise. E ele é ótimo. Ele é um autor nascido no final do século XIX, que viveu em toda a primeira metade do século XX. E nesse volume aqui, ele reúne, você encontra as três vertentes básicas do gênero fantástico. Tem conto de ficção científica, tem conto de fantasia e tem conto de terror. A ficção científica tem o caso Pickerstaff, que primeiro a gente pensa que vai ser um conto de mistério, que pode puxar para o terror, e até faz algum flerte com o terror nesse conto, mas a estrutura dele, básica, o fundamento dele, na verdade, é ficção científica. Muito interessante. O Quarto Ocupado, que é um conto de terror, que é de fantasma. A Boneca, que é uma história assim com toques de magia negra. As Asas de Horus, que também tem um toque assim de nem tanto de magia negra, mas assim aquela ideia dos ídolos, né? Do paganismo, aqueles deuses que são assim, deuses que requerem determinados sacrifícios. O Homem que Era Milligan e o famosíssimo O Salgueiro, Os Salgueiros, né? Que é o conto mais presente em antologias, que tem uma outra antologia de contos de terror que também coloca esse conto do Blackwood, que é de fato um conto vai criando aquela atmosfera num crescendo de terror. E aí tem os contos de fantasia também. A Ala Norte e Lobo Andarilho e o conto-título A Casa do Passado, que não são já contos de terror. Eles têm elementos de fantasia, eles têm elementos de fantástico. Tanto a Ala Norte, quanto a Casa do Passado, quanto o Lobo Andarilho, que é um dos meus favoritos. É muito bom mesmo. Eu sei que o Blackwood tem uma obra extensa, que a Heloísa até fala no prefácio, mas eu acho que não existe em português, eu não encontrei. Quem souber, me avise. Tem esse aqui, que é um clássico, né? Originalmente é um poema, embora aqui seja uma tradução direta do grego, mas a tradução é em prosa, mas na origem é um poema épico do Homero, Odisseia, nessa edição linda, 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 deliciosa, lindíssima, com essas guardas maravilhosas. E que é uma história fantástica, porque é a viagem do Ulisses, né? Retornando à sua casa após a Guerra de Troia. E todas as figuras fantásticas que ele vai encontrando, feiticeiras, cíclopes, deuses da mitologia greco-romana, né? Muito bom. Quer dizer, eu digo muito bom assim, porque eu acho a história muito boa, mas eu confesso que eu não sou uma apaixonada pela Odisseia, não. Eu gosto da Odisseia, por incrível que pareça, mas a história em si mesmo, quando eu leio resumos dela, quando eu ouço a respeito dela e dos filmes. Porque quando eu fui ler a Odisseia, eu já não achei tão gostoso. Acho que o meu problema é com o Homero. Ou então é essa tradução em prosa, embora feita direta do grego. Tem esse aqui, famosíssimo. Embora o Poe, quando você analisa bem os contos, fantásticos, aquele terror mesmo sobrenatural, de elemento estranho, tem muito pouco. O Poe tem situações assim estranhas no sentido de explorar aquele lado assim mais obscuro, mais perverso da natureza humana,
como se fossem alguns personagens dele fossem assim antepassados dos serial killers e coisas desse tipo. Mas quando você se põe a analisar, o conto às vezes não é de terror. Ele tem aquele elemento do mistério, aquele elemento assim daquela natureza humana muito sombria. Mas eu diria que fantástico mesmo que tem aqui é o Ligeia, A Queda do Solaranche, William Wilson, que quando você reflete sobre o conto, embora ele não coloque, mas você pensando naquilo que o conto transmite no final, eu acho que não deixa de ser um conto alegórico, William Wilson, e um dos melhores do Poe, na minha opinião. O Retrato Oval, que é, por definição, um conto de literatura fantástica. Eu levei esse conto para uma oficina de leitura que eu fiz com os alunos, e uma das alunas, eu me lembro disso até hoje, ela chamou imediatamente a atenção para a dubiedade, a ambiguidade do final do conto. Será que foi isso ou será que foi aquilo? Porque há uma explicação natural no desfecho de O Retrato Oval e há uma explicação fantástica. Existe a possibilidade de uma explicação fantástica. Excelente também. E A Máscara da Morte Rubra. Acho que são os contos assim que realmente você tem um elemento estranho ou pelo menos existe aquela ambiguidade. Pode haver uma explicação natural e pode haver uma explicação sobrenatural. Ou a gente não precisa nem falar muito. Esse aqui é de um autor francês, Théophile Gautier, Contos Fantásticos. Eu lembro pouco desse livro, que eu li ele há muito tempo, mas um conto que eu lembro um pouquinho mais é o A Morte Enamorada, que é uma daquelas tentativas de se criar aquela figura de uma mulher assim que pode ser uma mulher vampira ou não. Também é um conto que não define bem, né, essa figura da mulher vampiro, porque ela pode ser, em A Morte Enamorada, pode ser uma vampira, mas essa palavra nem aparece no conto e ela fica assim mesmo como uma figura assim, uma entidade nebulosa, né? É um conto interessante, mas se ele pode ser considerado uma história de mulher vampiro, é como Carmila, né, que eu mencionei do Le Fanu. É assim uma figura ainda da mulher vampiro muito indefinida. O que define mesmo o gênero do vampiro, como eu já falei, é o Drácula do Stoker. E tem os meus livros do Borges, que não são muitos porque eu li muita coisa do Borges emprestada da biblioteca que eu trabalho e da outra que eu trabalhei. Aí tenho ficções nessa edição velhinha aqui, mas de capinha dura, que eu comprei a R$ 1 numa feira do livro. E o Borges é até difícil a gente resumir, assim, tentar resumir um conto dele. De um modo geral, eu diria que os contos do Borges, esse aqui eu ainda não li. Eu já ouvi falar e conheço de referência alguns contos, mas ainda não li. Tá na pilha. Eu diria que os contos do Borges, eles misturam um elemento fantástico, né, de um evento estranho, ou de um personagem estranho, de uma situação estranha, e ele mistura muito isso com referências à literatura, referências a bibliotecas, referências a livros, sejam livros que realmente existem, ou livros que ele inventa para a sua história, e referências a escritores, sejam escritores que realmente existem ou escritores que ele inventa especialmente para a história. Aqui, por exemplo, no Ficções, a gente tem. Como é que é o nome do conto? Eu esqueço. A gente tem Pierre Menard, autor do Quixote, que é curioso, que é redigido quase como uma espécie assim de relatório. E ele tem mesmo estruturação de contos diferentes também. Tem contos do Borges que parecem relatórios, tem contos do Borges que tem um formato assim como se fosse um ensaio de crítica literária. E tem um outro aqui também bem interessante, que é. Deixa eu ver onde é que está a citação. As Ruínas Circulares, que também é um conto que vai assim mesmo, vai as ruínas circulares. O conto vai como se fosse, como se fala, né, da imagem do labirinto do Borges, vai como se fosse assim uma coisa que você não sabe direito como está começando e se desenvolve realmente. Você fica com aquela impressão assim de estar saindo de uma coisa e entrando em outra, estar saindo de um caminho e entrando em outro caminho, e aquilo vai e vai e vai,
É difícil até de comentar o Borges, mas é instigante e realmente é fantástico. Esse livrinho aqui do Borges já é uma outra coisa. Ele cria uma espécie de dicionário. O livro dos seres imaginários, que ele escreveu em coparceria com a Marguerita Guerreiro, em que ele, embora coloque não em ordem alfabética, a não ser que esteja em ordem alfabética no texto original em espanhol, né? Em português não está. Mas aí você tem verbetes explicando o dragão, a anfisbena, o aplanador, a fênix, o centauro, o basilisco, as arpias, as sereias, o duplo, o unicórnio e inclusive animais inventados especificamente por determinados escritores. Tem um verbete aqui, por exemplo, que é um animal sonhado por C.S. Lewis. E que aí o Borges transcreve um trechinho do Perelandra com uma criatura que o Borges, que o Lewis inventa especialmente dentro do romance Perelandra. Uma criatura, um animal que o Lewis inventou, né, criou e descreve com detalhes dentro do romance da trilogia cósmica, o segundo volume da trilogia cósmica, que é o Perelandra. E aí o Borges transcreve esse trechinho do livro do Lewis. Eu gosto muito, muito desse livro, mas se você ler ele em sequência, a gente acaba esquecendo alguma coisa. É um livro para a gente pegar e ler aos pedacinhos. Levar, por exemplo, dentro do ônibus e ler um pedacinho. Ler um, dois, três verbetes. Muito gostoso.